do Senhor, professores. Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. A gente está começando hoje o primeiro episódio da nossa série Professor de EBD na Prática. A ideia aqui é oferecer uma mentoria, uma capacitação bem pé no chão e espiritual para enfrentar aquele que é um dos maiores gigantes de quem ensina, o medo de falar em público e aquela insegurança natural que bate quando a gente para de frente para a classe da Escola Bíblica Dominical. Vamos entender juntos como pegar toda essa ansiedade e transformar num preparo sólido para dar aula com muita confiança. O nosso roteiro de hoje é super direto. A gente vai dar uma olhada em o medo de ensinar, ministério, não performance, os passos para vencer o medo, como ir lidando com o nervosismo ao vivo e vamos fechar com uma tarefa prática da semana. É basicamente um kit de ferramentas para apoiar quem está ali, na linha de frente do ensino cristão. Então, vamos direto para o nosso primeiro ponto, o medo de ensinar, que é, na verdade, uma luta silenciosa para muita gente. Olha, qualquer pessoa que já precisou ficar de pé na frente de uma turma já enfrentou esses pesadelos reais. Aqueles pensamentos do tipo, gente, e se der um branco total na hora de explicar? Ou, e se a classe estiver me julgando? E se alguém fizer uma pergunta super difícil e eu não souber a resposta? É muito importante a gente acolher esses sentimentos e reconhecer que eles são absolutamente normais. O mais interessante de tudo isso é que teu coração acelerado não significa falta de chamada, viu? Pelo contrário, sentir esse peso mostra que existe uma compreensão genuína sobre a responsabilidade de formar vidas com a palavra de Deus. E isso nos leva a uma distinção fundamental. Existe uma diferença gigante entre o temor reverente e o medo paralisante. O temor reverente é super saudável. É ele que faz a gente dobrar os joelhos, orar, estudar bastante e depender totalmente da graça de Deus. Agora, o medo paralisante, esse é aquele que faz a pessoa querer se esconder, desistir do chamado ou da aula dominada por uma insegurança terrível. O nosso alvo hoje é exatamente tirar o coração desse medo que paralisa e levar para o temor que prepara. E para que essa mudança aconteça de verdade, a gente entra no segundo ponto, entender que o ensino é um ministério e não uma performance teatral. Tem uma ideia central que precisa ficar guardada no coração de quem ensina. Uma verdade libertadora. O professor da EBD não precisa ser perfeito, precisa ser fiel, preparado e dependente de Deus. Sério, guardem isso. Se a gente olhar para a Bíblia, grandes homens de Deus se sentiram totalmente incapazes. Moisés tentou dar a desculpa de que não sabia falar direito. Jeremias achou que era inexperiente e novo demais. Gideão achava que era o menor da casa dele. O padrão de Deus é justamente usar pessoas frágeis que têm limitações e inseguranças, desde que elas se coloquem à disposição. A segurança não vem de ser um orador impecável, mas de estar firmado na palavra. E mapear de onde vem essa ansiedade ajuda demais. As causas comuns do medo geralmente envolvem falta de preparo, falta de organização, medo da avaliação dos alunos, comparação com outros professores e a confusão entre o que é uma aula e o que é uma pregação. A improvisação é aquele vilão clássico, né? Mas queria destacar a comparação e essa confusão de formato. Cada educador tem sua própria personalidade e ritmo. Tentar imitar alguém mais experiente ou tentar entregar um sermão gritado quando o momento pede uma explicação didática e tranquila, só coloca uma pressão que é totalmente artificial e desnecessária nas nossas costas. O antídoto para isso é buscar o equilíbrio perfeito. De um lado, a gente tem a confiança arrogante, que é achar que dá conta sozinho e sabe de tudo. Do outro, temos a confiança humilde, que diz, olha, teve preparo, teve dedicação nos estudos durante a semana, mas na hora de falar, a dependência é exclusivamente do Espírito Santo. O Espírito Santo não substitui o nosso momento de estudo, ele simplesmente dá vida e poder àquilo que a gente estudou com carinho. Bom, agora a gente chega no terceiro bloco da nossa mentoria, os passos para vencer o medo. É hora de colocar o preparo prático e espiritual em ação. Temos 3 passos bem práticos para acabar com a insegurança antes mesmo de pisar na sala. Passo 1. Orar antes mesmo de abrir a revista da escola bíblica, pedir para Deus abrir o entendimento. Passo 2. Em vez de tentar absorver cada parágrafo do material, tente destilar lição inteira na ideia central. Qual é a mensagem principal que a classe precisa levar para casa? E o passo 3, que é uma dica de ouro para não travar de cara, prepare a primeira frase. Escreva e saiba exatamente como você vai começar a aula. Quando a gente garante o pontapé inicial, o nível de pavor despenca com certeza. E para organizar o restante do tempo, não precisa levar textos imensos para a classe. Senão a gente acaba só lendo e se perdendo. O ideal é um roteiro simples e impresso. A abertura, a ideia central, os tópicos principais, a aplicação e a conclusão. Esse guia de 5 pontinhos funciona como uma âncora. Ele dá a direção para a aula, mas sem deixar a coisa engessada.
Mas aí vem a pergunta de milhões. E se, mesmo com todo o planejamento, o coração começar a disparar bem no meio da explicação? Isso nos leva ao nosso quarto ponto: lidando com o nervosismo ao vivo. Se o branco vier, a gente tem um kit de primeiros socorros. Primeiro de tudo, respire com calma. Fazer uma pausa em silêncio não é fracasso. Na verdade, transmite muita segurança e domínio sobre a classe. Perdeu o fio da meada? Volte para o roteiro impresso rapidinho. Outra tática poderosa é fazer uma pergunta para a turma. Isso engaja o pessoal e te dá uns segundos preciosos para colocar as ideias no lugar. Ou então, leia o texto bíblico. E olha, um detalhe importantíssimo. Pare de pedir desculpas o tempo todo por estar nervoso. Isso só tira o foco da mensagem incrível de esperança que está sendo compartilhada. E sobre aquele momento terrível de receber uma pergunta difícil e não ter a resposta imediata? Tem uma saída maravilhosa. Essa é uma ótima pergunta, vou pesquisar melhor e trago a resposta na próxima aula. Simples assim. Nenhum professor do mundo sabe tudo. Essa postura de imensa humildade e responsabilidade ensina muito mais do que tentar inventar uma resposta na hora e acabar perdendo a credibilidade. Pesquisar e trazer a solução depois é uma verdadeira aula de submissão à verdade. Em paralelo a isso, precisamos fugir dos erros conhecidos por aumentar o medo. Deixar tudo para a última hora, tipo pegar a lição no sábado à noite, não dá tempo para a mensagem assentar na mente. Tentar decorar a aula inteira de ponta a ponta também é um perigo, porque se você esquecer uma palavra, a apresentação desmorona. Sem falar em querer impressionar os alunos ou ficar puxando muitos assuntos paralelos que fogem do tema. O foco deve ser sempre edificar a classe, nunca fazer uma exibição de inteligência. E já caminhando para o final da nossa capacitação de hoje, chegamos no quinto ponto, a tarefa prática da semana para aplicar tudo isso. A missão de casa para quem vai ensinar na próxima semana é super clara. Peguem uma folha de papel em branco e façam isso. 1. Escreva a ideia central da lição. 2. Crie a pergunta inicial que vai chamar a atenção. 3. Liste só os 3 tópicos mais importantes. 4. Defina a aplicação prática para o dia a dia dos alunos. E 5. Faça uma oração pedindo direção. Levem esse papel para o púlpito. Vai ser uma rede de proteção invisível maravilhosa contra a ansiedade. Lembrem-se que crescimento leva tempo. A primeira aula dá frio na barriga, a segunda fica mais leve e logo a confiança se estabelece. Como está escrito em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Aquele pavor que paralisa as pernas não vem de Deus. O que vem dele é a força para não desistir, o amor sincero pelos alunos e o equilíbrio para entregar o nosso melhor. Esse chamado do ensino é um privilégio lindo demais para ficar enterrado por causa de inseguranças temporárias. Para a gente encerrar, eu deixo essa reflexão para ficar ecoando. Qual atitude concreta você vai adotar ainda hoje para transformar esse peso em oração e zelo disciplinado? Estar à frente da Escola Bíblica Dominical é uma oportunidade de ouro para cooperar com o Espírito Santo no crescimento da igreja. Quero deixar um convite super caloroso para vocês continuarem acompanhando o próximo episódio da série Professor de EBD na Prática, sempre aqui no canal Ensinar com Dedicação. Que Deus abençoe ricamente cada preparo de vocês e até a próxima mentoria.